Uma boa noite. Que bom que estamos aqui nessa noite. É uma alegria muito grande estar aqui e que possa ser uma noite de muito aprendizado para todos nós. Clarice Lispector foi considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Ela nasceu na Ucrânia e veio aqui para o Brasil com apenas 2 anos de idade. Mas ela costumava dizer que ela não tinha nenhuma ligação com o seu país de origem e que a sua verdadeira pátria era o Brasil. E entre muitos livros, contos, crônicas e frases que ela escreveu assim: há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que há de mais precioso que tudo: o próprio silêncio. Daí nós concluímos que há mais sabedoria e significado em momentos de silêncio do que em muitos diálogos. E é do silêncio que nasce o ouvir. E o profeta Isaías, no Velho Testamento, há 7 ou 8 séculos antes de Cristo, no capítulo 44, versículo 18, ele escreveu: eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações são incapazes de compreender. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 13, ele disse: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. E um pouco mais adiante, Jesus diz que a profecia de Isaías se cumpria, porque o coração daquele povo estava endurecido. E quando se trata de ver e ouvir o nosso próximo, ainda nos dias de hoje, nós podemos afirmar que os nossos olhos são incapazes de ver, os nossos ouvidos são incapazes de ouvir e os nossos corações são endurecidos e incapazes de compreender. Ninguém está sozinho. Nós convivemos com aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas nesse planeta. Diariamente, nós falamos milhares de palavras. Nós nos comunicamos no mundo real e no mundo virtual. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Muitas vezes nós nos gabamos porque temos centenas ou milhares de amigos ou seguidores. Mas nós podemos afirmar que cada vez mais o nosso coração está solitário. Hoje em dia, mais do que nunca, nós vivemos em função do ter. Precisamos ter o celular mais moderno, precisamos ter a roupa e o sapato da moda, o corpo perfeito, o carro do ano, a casa dos nossos sonhos. E nessa correria pela realização dos nossos sonhos e dos nossos desejos, os nossos olhos estão cheios de coisas da terra, estão cheios de materialidades, estão cheios de necessidades
na maioria das vezes desnecessárias, e que tiram o nosso foco do nosso real objetivo aqui nesse planeta. E qual é esse objetivo? Há um provérbio aborígene que diz assim: somos todos visitantes desse tempo, desse lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. Depois vamos para casa. E Jesus, ele nos ensinou o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E logo ele complementou: e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nós não podemos amar a Deus se nós não praticarmos a caridade para com o nosso próximo. E Jesus também nos disse que fora da caridade não há salvação. Portanto, caridade e humildade são os únicos caminhos para a salvação. E egoísmo e orgulho são os caminhos da perdição. E quando nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos exercitando a arte de amar. E Joana de Ângeles, ela é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E ela nos diz muito sabiamente que a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Ouvir, meus irmãos. Porém, as materialidades nos impedem, muitas vezes, de ser e nos impedem de desenvolver a sensibilidade para o ouvir. Ouvir o nosso próprio coração e ouvir o coração do nosso irmão de caminhada. Mas não ouvir material, aquele através do sentido da audição pelo qual nós captamos os sons, mas o ouvir com amorosidade, o ouvir com atenção, com a mente, com a emoção, com interesse, com empatia, com solidariedade, com compaixão, e não ouvir com descaso, com desinteresse, com os olhos da crítica, com inveja. Não esse ouvir. E quando nós perguntamos para alguém se está tudo bem, normalmente essa pessoa responde: está tudo bem. Mas muitas vezes o coração dessa pessoa está apertado, está cheio de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, de dores morais, de inseguranças, medos. E o que acontece quando essa pessoa vence a barreira do medo e se coloca a abrir o seu coração? Normalmente, quando alguém chega para nós e diz: eu fiz um exame, estou com um problema de saúde, normalmente a gente já atropela e fala: nossa, outro dia também eu fiz um exame e deu tal coisa. Ou se essa pessoa diz: eu ando com tanta dor no meu corpo, estou cansada, a gente também não espera a pessoa terminar e logo vai jogando todas as nossas dores em cima dessa pessoa, dizendo: não tem onde meu corpo não doa. Se essa pessoa chega para a gente e fala: eu não estou sabendo lidar com meus filhos, eles andam terríveis, a gente também logo interrompe e diz: você não tem ideia do que acontece lá em casa. E as nossas dores, as nossas dificuldades são sempre piores ou maiores do que a do outro. Ou se essa pessoa chega para a gente
e quer contar uma coisa boa sobre um passeio ou sobre uma viagem que ela fez, a gente também mal escuta o que ela fala, interrompe e fala: poxa, já fui nesse lugar, realmente é bonito, mas você tem que ir aonde eu fui nas minhas últimas férias, é um lugar maravilhoso. Estamos sempre cortando a fala do outro, sempre retrucando, e não nos damos conta do quanto isso é cruel. Ouvir requer atenção e nós, normalmente, falamos demais. E quando nós falamos demais, nós não escutamos. E percebemos que cada vez mais as conversas são rasas, são superficiais, porque ninguém mais tem tempo de ouvir o outro. Ninguém mais tem paciência para ouvir o outro. E acaba sempre cortando a sua fala, retrucando, não dando chance do outro falar. E a gente não consegue deixar o outro falar sem misturar o que a gente tem a dizer. A gente não aguenta não dar um palpite no que o outro está dizendo para a gente. E o que é pior, normalmente nós avaliamos o que o outro diz de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos interesses e de acordo com aquilo, no limite daquilo que nós conhecemos e que normalmente é muito pouco. E vale aqui a ressalva que só ficar calado enquanto o outro está falando não significa que nós estamos ouvindo, porque na maioria das vezes, enquanto o outro fala, nós estamos pensando em fatos semelhantes que aconteceram conosco, ou ficamos pensando no que nós iremos responder na sequência, assim que ele terminar de falar. E para escutar de fato, é preciso silenciar a nossa alma. Por isso, nós afirmamos um pouco antes que quando conversamos com alguém, os nossos olhos são incapazes de ver, os nossos ouvidos incapazes de ouvir e os nossos corações incapazes de compreender. E por isso, Jesus, muitas vezes, em várias ocasiões, ele afirmou: vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem. E tem um escritor contemporâneo chamado Rubem Alves. Ele tem um texto muito interessante chamado Escutatória. Eu trouxe 2 trechos pequenininhos desse texto, onde ele diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a escutar. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. E um pouquinho mais à frente ele diz assim: a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais sutil e constante da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. E um pouquinho antes, nós dissemos que normalmente nós avaliamos o que ouvimos no limite daquilo que nós conhecemos. E isso comprova a nossa arrogância e a nossa vaidade. E vai de encontro com o ensinamento que eu citei no início, dizendo que caridade e humildade são os caminhos da salvação. E orgulho e egoísmo, então podemos acrescentar aqui, arrogância e vaidade são os caminhos da perdição.
Mas nós não aprendemos e não sabemos escutar. E quando nós não ouvimos o outro se sente diminuído, se sente sem valor. E nesse mundo materialista que nós estamos vivendo, onde temos que guardar para nós todos os nossos dramas, todas as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, os nossos medos, enfim, cada vez mais a solidão e a depressão estão tomando conta do ser humano. E não raras vezes estão levando as pessoas ao suicídio. Infelizmente, o suicídio tem sido a terceira causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. E numa reportagem sobre suicídio, uma pessoa disse assim: se eu tivesse uma única pessoa que me desse um abraço gigante e me dissesse que eu ia sair dessa, hoje eu não estaria tão mal. E uma outra pessoa disse: sabe aquele santo qualquer que te deixa fazer um desabafo, sem julgamentos e sem críticas? Isso ajuda. Então vejam, meus irmãos, um abraço e um desabafo. Porque o que as pessoas mais precisam hoje em dia é de sentirem-se vivas e valorizadas. É de poderem colocar para fora as suas dificuldades, os seus medos, os seus desafios, enfim. E para isso precisam de pessoas que dominem a arte de ouvir. E ouvir é dar atenção, ouvir é abrir-se para o outro, ouvir é abrir mão da sua própria individualidade e se colocar no lugar do outro, fazer um esforço para sentir o outro, o que o outro está sentindo. E o outro é um universo a ser descoberto. O outro, quando nós ouvimos o outro, nós estamos abrindo uma porta até o interior dessa pessoa. E o ouvir nos dá a oportunidade de sentir sensações e emoções que nunca sentimos antes, que nunca experimentamos. Vejam que experiência maravilhosa ao entrar em contato com uma outra pessoa e realmente abrir o seu coração para ouvir esse companheiro de caminhada. Chico Xavier, ele atendia mulheres que haviam perdido seus filhos. E naquele dia, ele já havia atendido muitas mulheres. Até que chegou uma mulher, olhou profundamente nos olhos de Chico e disse: Chico, eu perdi o meu filho. E ela começou a chorar compulsivamente. Abraçou Chico. E Chico abraçou aquela mulher e começou a chorar compulsivamente também. E assim eles ficaram por mais de 10 minutos, abraçados e chorando. E as pessoas que trabalhavam com Chico ficaram pasmos. Chico não ia dizer nada para aquela mulher, mas eles permaneceram assim, até que a mulher foi se acalmando, enxugando as lágrimas, Chico também. E essa mulher depois olhou nos olhos de Chico e disse: eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida. Então, ouvir é apenas isso, muitas vezes. Silenciar por dentro, sentir a dor do nosso irmão. Assim como Clarice Lispector nos ensinou, silenciar a nossa alma.
E quando nós silenciamos a nossa alma, nós escutamos. E quando nós escutamos, é como se nós estivéssemos dizendo para o nosso irmão: eu estou aqui, presente ao seu lado, você pode contar comigo. Aurino Costa, ele foi um homem espírita e ele já faleceu. E ele sofreu muito em sua vida, ele ficou paralítico na adolescência, depois teve que amputar as suas pernas, mas ele tem uma frase muito bonita, e ele dizia assim: nas horas de dor do teu irmão, não o doutrines, para que as tuas palavras não sejam perdidas. Sofre com ele apenas, enxuga-lhe as lágrimas e acaricia o seu rosto. Dá-lhe do teu amor. Muitas vezes, em uma simples conversa, o nosso irmão está pedindo a sua ajuda de uma forma silenciosa. E quando ele fala, ele está nos honrando com o tesouro da sua confiança. Então, a partir de hoje, eu gostaria de fazer uma proposta a todos vocês, e a mim também, me incluo nisso. Vamos prestar atenção em nós, quando nós conversarmos com alguém, como nós nos comportamos. Nós interrompemos o outro, interrompemos a sua fala, ou nós ouvimos o nosso irmão. Então, que a gente possa fazer um esforço para tentar escutar o nosso irmão de caminhada, que pode estar pedindo a nossa ajuda silenciosa. Vocês aceitam? Vamos oferecer o melhor de nós. Lembrando que as nossas palavras, ela tem o poder de elevar ou de destruir. Então, muitas vezes, o silêncio pode ser a melhor resposta. Um rei mandou o seu filho estudar no templo de um grande mestre, para ele se tornar uma grande pessoa. E lá chegando, o mestre chegou para o príncipe e disse: você vai ficar 1 ano morando numa floresta, sozinho. E a sua tarefa será observar todos os sons da floresta. E após 1 ano, retornar e me contar todos os sons que você ouviu. O príncipe estranhou, porque o pai dele havia mandado ele morar com o mestre, e o mestre manda ele ficar isolado numa floresta durante 1 ano. Mas o príncipe era obediente e ele foi. E ele passou 1 ano ouvindo todos os sons da floresta. Após 1 ano, ele retornou e o mestre perguntou o que ele havia ouvido. E ele contou: mestre, eu ouvi o cantar dos pássaros, eu ouvi o zumbido das abelhas, o barulho da chuva caindo nas folhas e no chão, do riacho correndo, dos animais, enfim. E ao terminar o seu relato, o mestre disse: volte para a floresta e depois só volte quando você ouvir tudo mais que ainda não ouviu. E o príncipe ficou intrigado, porque ele já havia identificado todos os sons da floresta, mas ele obedeceu. E lá chegando, permaneceu por muitos dias e muitas noites, mas ele não conseguia identificar outros sons, além daqueles que ele já havia contado ao seu mestre. Até que certa manhã, ele começou a ouvir alguns sons vagos. E ele começou a prestar atenção. E cada vez que ele prestava mais atenção, esses sons ficavam mais proeminentes.
E ele pensou, esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. Mas ele permaneceu na floresta ainda por muitos dias e muitas noites para ter certeza que aqueles eram os sons que o mestre queria que ele ouvisse. E após algum tempo ele retornou ao templo. Aí o mestre perguntou o que mais ele havia ouvido. E ele disse, mestre, ao prestar atenção, eu ouvi o inaudível som das flores se abrindo, o inaudível som do sol nascendo e aquecendo a terra, e o inaudível som da grama bebendo o orvalho da noite. E o mestre acenou com a cabeça em aprovação e disse, somente ouvindo o inaudível, nós estamos no caminho certo para nos tornar uma grande pessoa. Somente assim, ouvindo o coração das pessoas, percebendo os seus sentimentos mais ocultos, os seus medos não confessados e as suas queixas silenciosas, é que nós poderemos obter a confiança necessária para atender e entender o nosso irmão de caminhada. 7 ou 8 séculos antes de Cristo, Isaías já nos alertou. Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. E Jesus também nos alertou, dizendo que pelo mesmo motivo ele falava conosco por meio das parábolas, porque o coração dos homens estava endurecido. Silenciar a nossa alma. Esse foi o segredo do sucesso da grande escritora Clarice Lispector. Ao conversar com alguém, tomemos o cuidado para não cortar a sua fala, não retrucar, não ficar pensando em fatos semelhantes que aconteceram conosco, não ficar pensando na resposta que iremos dar quando essa pessoa terminar de falar. Mas sim, que possamos esvaziar a nossa mente, que possamos prestar atenção no que ela está dizendo, nos colocar no seu lugar, sentir a sua alegria ou a sua dor e ao final dizer, eu entendo, eu compartilho disso com você, ou simplesmente silenciar. Olhar com amorosidade, abraçar e assim nos colocar a serviço do amor e do bem, como Joana de Ângeles nos ensinou. E assim estaremos praticando a verdadeira caridade, amando o nosso próximo como a nós mesmos e, consequentemente, a Deus sobre todas as coisas. No último domingo foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos que muito já foi conquistado em relação aos direitos das mulheres e que muito há para se conquistar. Mas todos nós sabemos também das lutas que envolvem a vida de uma mulher, no cuidado com a família, no cuidado e educação dos filhos, no cuidado dos pais idosos, dos parentes doentes, enfim, em todas as lutas que envolvem o dia a dia da mulher. Então, a melhor maneira de homenageá-la é exercitando o que nós aprendemos aqui nessa noite, silenciando a nossa alma e praticando a escuta amorosa. Muito obrigada, uma ótima noite, um ótimo domingo a todos e a minha gratidão pela escuta silenciosa.